Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira, estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019 na lição dos adultos, onde a revistinha traz para o tema o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós já estamos na lição de número 8, estamos aí já chegando aí na reta final desse segundo trimestre. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado toda semana aqui no canal Eu na EBD. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube aí te avisar. E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, aquele gostei. E se esse canal de uma certa forma tem ajudado você aí no seu ministério, você que é professor, aluno da escola bíblica, ou até mesmo você que às vezes não é nem cristão, mas gosta de acompanhar aí o meu trabalho, muito obrigado, deixa aquele joinha, deixa aquele gostei e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Se esse canal tem sido um canal de bênção na sua vida, seja também um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você que é professor da escola bíblica e ainda não faz parte do uso desses slides, recomendo que você o faça aí na sua igreja. Na timeline do vídeo ou abaixo desse vídeo aí tem um link para download. Você pode clicar nele e você vai ser direcionado para uma página onde você pode baixar em PowerPoint e levar para a sua igreja. Se você não tiver um data show, você pode levar uma TV de LED com seu notebook e você pode dar uma aula interativa, uma aula que com certeza fará toda a diferença. Já são aí mais de 20 estados brasileiros que as igrejas fazem uso desse meu trabalho, fora 2 países exteriores aí, que é os Estados Unidos e a Alemanha. Um abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar sobre o lugar santíssimo. Na lição anterior nós falamos do lugar santo e essa é a continuidade da lição anterior. E a lição de número 8 nós vamos estudar dentro desta pré-aula. É uma pré-aula, é resumida, mas com certeza vai fazer toda a diferença aí na sua aula. Esses slides eles são todos editáveis, você pode editar e deixar ele com a sua cara. Beleza então, meus queridos? Bom, nós vamos falar do lugar santíssimo e nós vamos apresentar aí como que funcionava, né? Ou como que era aí o lugar santíssimo e o serviço do sumo sacerdote, que só o sumo sacerdote que entrava dentro desse lugar chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Então, apresentar uma vida de serviço e adoração a Deus no lugar santo era o dever do sacerdote, né, do sumo sacerdote. Não só no lugar santíssimo, mas também no lugar santo. Tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, ele tinha por dever apresentar uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Entretanto, o sumo sacerdote ele tinha aí uma função especial e importantíssima. Então, o sumo sacerdote ele era aquela pessoa que entrava uma vez no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por si e por toda a nação de Israel. É o que nós vamos estudar dentro desta lição. Então, esse lugar ele representava o local de Deus. Este local, né, esse lugar santíssimo, representava o local onde Deus respondia ao seu povo. Então era ali que Deus respondia ao seu povo através do sumo sacerdote, através da manifestação da sua glória naquele lugar chamado lugar santíssimo. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, na verdade nós hoje não precisamos mais de um sumo sacerdote. Por quê? Porque já não temos mais o véu que separava ali da presença de Deus e nós nem precisamos de um sumo sacerdote para apresentar os nossos sacrifícios ao Senhor pelos nossos pecados. Por quê? Porque não precisamos mais. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele já fez tudo isso por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Beleza? Bom, o texto áureo ele se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se achava o santo do santo.
dos santos. A verdade prática diz assim: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça do Senhor, ou da graça de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra aí pelo menos em 3 referências: Êxodo 26, do 31 ao 35, Hebreus 9, do 1 ao 5, Mateus 27, 51. Não irei fazer a leitura da leitura bíblica para nós ganharmos tempos aqui dentro deste vídeo. Essa lição de hoje, ela traz por objetivo geral que nós temos o quê? Nós temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, iremos explicar que nós temos hoje liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por quê? É o que nós iremos ver dentro desta pré-aula. No tópico 1, nós vamos falar, ou nós iremos destacar, o véu do lugar santíssimo. Já no tópico 2, nós iremos mostrar o propósito do véu interior. E no tópico e último tópico, que é o 3, nós iremos salientar como era o lugar santíssimo. Vamos então? Travadinho aqui, mas está tudo certo. A introdução diz o seguinte: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Então, por isso, nesta lição nós estudaremos essas seguintes questões, esses 3 tópicos aqui. Bom, nós vamos falar da posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, e bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro dessa lição é o que nós iremos estudarmos. O tópico 1 tem por tema o seguinte: o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Então esse aí era a cortina do véu e suas cores. Então ela tinha por cor azul, branco, púrpura e carmesim. Então esse era o véu ali, essa cortina que fazia a separação desse compartimento, que era o lugar santo do lugar santíssimo. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, na qual estava a Arca da Aliança, de acordo com Êxodo 26, 33, do lugar santo. Então esse véu ele fazia a separação. Ele fazia a separação onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e do lugar, do outro compartimento, que tinha ali o altar de incenso, tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães da proposição. Então tinha essa divisória. Vamos chamar então de 2 cômodos, né? No último cômodo, onde ficava ali a Arca da Aliança. Jesus ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue, no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele rasgou o véu que fazia essa separação entre Deus e o homem. Hoje, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Senhor, porque esse véu já foi rasgado. Bom, subtópico 2, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Qual a razão desses querubins eles serem bordados no véu? Tinha uma razão? Tinha um significado? Sim, tinha sim. Então, as figuras de querubins bordado no véu, eles lembram ao homem que o trono de Deus estava cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Então era para lembrar, ou nos lembra, né, essas figuras de querubins, que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais. Isaías, ele viu esses seres angelicais cercando ali, né, o trono de Deus. Ele teve esta visão aí, onde os serafins ali, com 2 asas ele cobria seus pés, 2 cobriam os seus rostos, e com 2 eles voavam. Bom,
Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de protegê-la. Então, não só nas cortinas ali daquele véu, como foi esculpido na tampa, né? O propiciatório, que era a tampa da arca ali da aliança, um de frente para o outro, com as asas ali cobrindo o propiciatório, né? Chamamos assim a tampa da arca da aliança. Bom, subtópico 3, o véu e o traçado de seus fios. Os tecidos que constituía o véu, que demarcava o lugar santo do lugar santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Então a cor azul apontava para a sua divindade, para a divindade do Senhor. A cor púrpura apontava para a sua realeza, apontava para a realeza de Jesus, né? Tudo isso aqui apontava para Cristo. O carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. E o branco, ou a cor branca, ela apontava para a sua santidade. Então, até as cores do véu que fazia essa separação aí, elas tinham uma representação simbológica. Ainda que o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios traçados ou trançados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Então, o escritor aos Hebreus, em sua carta, ele descreveu a imagem do santo, do tabernáculo ali, né, do santo dos santos, e juntamente com essa comparação que representava a carne de Cristo. Olha só, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o véu ali, o escritor aos Hebreus faz uma comparação, tá certo? E da sua ressurreição, ele... Bom, tópico 2. O próprio véu interior. Ninguém podia ver a Deus e continuar. Nomes podia ver o véu que indicava a presença divina do outro lado. Então ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo, mas aquele véu o homem podia ver e saber que do outro lado ali estava a presença de Deus, saber que do outro lado a Arca da Aliança se encontrava lá e a presença de Deus estava sobre aquele local. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina de seu corpo. Você pode depois conferir em 1 Timóteo 6,16, João 1,18, 14,9 e também Colossenses 1,15 ao 16. O segundo subtópico fala o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Então o véu, ele era um impeditivo, era algo que fazia essa separação, que impedia o homem ter acesso à presença de Deus. Vamos lá, no lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns. Então nesse ambiente aqui, no lugar santo, qualquer sacerdote ele poderia entrar de acordo ali com seus rituais. Já no lugar santíssimo era local exclusivo do sumo sacerdote, e ele fazia isso uma vez ao ano. Ele tinha que oferecer sacrifício por si e por toda a nação de Israel. No subtópico 3, o véu indicava o caminho à presença de Deus. O sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Antes dele entrar no lugar santíssimo, ele tinha que fazer expiação lá no altar de sacrifício. Lembra que nós estudamos isso aí lá atrás? O altar de sacrifício, então ele tinha que fazer expiação por ele primeiro. Então ele tinha acesso ao lugar santíssimo por causa da expiação que ele fez lá atrás, do holocausto de sacrifício que ele fez.
A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Então exigia uma certa exigia uma certa santidade, exigia que o sacerdote cumprisse de uma forma assim minuciosa todo ali o que a lei estava pedindo, todo aquele ritual ele tinha que fazer. Então toda a orientação divina ele tinha que cumprir para manter sua pureza diante do Senhor. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Então qual é o meio que nos leva à presença de Deus hoje? A obra expiatória de Jesus. Hoje eu não preciso fazer mais nada para entrar na presença de Deus, a não ser entregar a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e crer, e agora seguir os passos do Senhor. Então, Ele me dá essa autorização, ou Ele me dá essa oportunidade, né, de entrar na presença de Deus. Já não há mais separação, nem muro entre nós e Deus. Não existe mais separação, nem muro. Pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Cristo é o nosso mediador. Quando eu vou a Cristo, Ele faz essa intermediação entre mim. Ele é o meu mediador, o nosso mediador entre nós e o Pai. Tópico 3 e último tópico, como era o lugar santíssimo. No tópico 1, nós falamos do véu no lugar santíssimo. No tópico 2, nós falamos do próprio véu interior. E para nós fecharmos aqui o tópico 2, na síntese diz o seguinte, do tópico 2. O véu, ele tinha um bordado especial como a imagem de querubins. Era trançado de linho fino e uma barreira ao livre acesso a Deus. Então, o véu tinha essa função, né, digamos assim, de impedir que o ser humano tivesse acesso direto a Deus, a não ser o sumo sacerdote, quando ele ia fazer o sacrifício uma vez por ano ali de expiação. Bom, subtópico 1, o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo era quadrangular em forma de um cubo. Então, o lugar santíssimo ele tipificava o trono de Deus em Israel. Então, era mais ou menos assim, como se fosse uma planta. O lugar santo, onde tinha lá a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, que já ficava quase na divisória ali entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, a mobília que tinha lá era a Arca da Aliança. Então chamava lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Ele tinha 4,57 metros, né, quadrado, né, digamos assim. Então era essa aí as medidas do lugar santo ou do lugar santíssimo. Subtópico 2, o lugar continua apenas o lugar continha apenas um mobiliário. Ou seja, qual que era? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali, Deus habitava entre seu povo. Então, a Arca da Aliança ela tipificava a plenitude da presença de Deus. Não era qualquer um que tinha acesso à Arca da Aliança. Eu lembro aqui de um episódio que quando Davi estava trazendo a Arca para Jerusalém, os bois deu uma tropicada, né? Balançou os bois e deu a entender que ia cair a Arca da Aliança. Alguém foi lá e colocou a mão para segurar. Na mesma hora foi fulminado. Então não era qualquer um que poderia ter acesso à Arca da Aliança, porque ela tipificava a plenitude da presença de Deus. Já no Novo Testamento, essa imagem ela revela o que Paulo escreveu aos Efésios. Olha só, Efésios 3, 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude do Senhor ou de Deus. Subtópico 3 e último subtópico, para nós finalizarmos esta pré-aula: o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Bom, o lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que demonstra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós devemos aprender é o seguinte, que nós não devemos perder de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Porque qual é a nossa obrigação? É mantermos a nossa santidade diante de Deus. É estarmos sempre diante do Senhor, nos purificando, nos santificando dia após dia na presença do Senhor, porque Deus é santo e a Bíblia nos diz, nos recomenda que sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário, ou seja, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5,8. Então, por que devemos manter essa santidade? Porque o inimigo está aí, o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, esperando uma brecha, uma falha, um deslize, sabe? Para nos tragar, para nos tirar da presença do Senhor. Então, a santidade, o exercício da santidade, ela é importante para as nossas vidas, porque só assim nós possamos estar forte, vigilante, em oração, para que nós possamos aí resistir às investidas do nosso inimigo. Chegamos à conclusão que diz o seguinte: nesta lição percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Então esse lugar especial é o único do tabernáculo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. O que é que Cristo fez? Nos deu acesso agora à presença santa do Deus Todo-Poderoso. Diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, nós podemos entrar ao trono de Deus e com ousadia e também com confiança. Hoje você pode, eu posso, nós podemos entrar com confiança e ousadia no trono de Deus. Por quê? Porque Cristo conquistou para nós na cruz esse privilégio. Amém, meus queridos? Tenho certeza que o Espírito do Eterno habita em você e que esta pré-aula foi bênção na sua vida. Principalmente você que é professor, você pode estar levando para a sua igreja esses slides aí e dando uma aula dinâmica, uma aula interativa. Aqui a gente resumimos a lição de uma forma que ela ficasse mais objetiva, para que nós venhamos aplicar aí na nossa aula. Mas você pode estar alterando, acrescentando ou diminuindo da forma que você quiser, porque você pode alterar todos esses slides, são editáveis. Beleza? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, amigos aí do canal aí do YouTube. Que Deus abençoe grandemente. Só para lembrar, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja notificado. E a todos os inscritos, muito obrigado. Deus abençoe, aquele forte abraço. E tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.